Na Coreia do Sul, a prostituição é ilegal há décadas, mas continua a operar todos os dias em bairros que não aparecem nos folhetos turísticos, com mulheres expostas a regras que nenhum juiz escreveu, horários que ninguém controla, pagamentos que ninguém negocia e condições que ninguém discute. Algumas começaram a sobreviver. Outras foram trazidas por redes que sabiam exatamente quem procurar. Muitas tentaram sair e perceberam que sair não é tão fácil como entrar. Enquanto a lei diz que estão a cometer um crime, milhares delas permanecem lá, sem proteção, sem direitos, sem voz. Como é possível que, num dos países mais controlados do mundo, tudo isto continue a acontecer sem que ninguém o impeça? Bem-vindos a Mundare. Hoje vou mostrar-vos. Vamos começar. A lei que os apagou do mapa. Até 2004, o comércio sexual na Coreia do Sul operava dentro de áreas designadas. Havia bairros inteiros com montras iluminadas por luzes vermelhas, onde as mulheres se sentavam atrás de vidros à espera de clientes. A polícia sabia disso, o governo tolerava e os números confirmavam. Nesses anos, estimava-se que o comércio sexual gerava entre 1,6% e 4% do produto interno bruto do país. Milhares de estabelecimentos funcionavam à vista de todos, desde motéis a bordéis com nomes de salões de beleza. Todos sabiam que existiam, mas a maioria ignorava. As mulheres que ali trabalhavam faziam-no seguindo regras internas, sabendo os horários das rusgas policiais e até quais as zonas mais seguras. Embora fosse tecnicamente ilegal há décadas, o Estado simplesmente deixou passar. A mudança veio com um escândalo. Em setembro de 2000, um incêndio num bordel em Gunsan deixou várias funcionárias retidas. As portas estavam trancadas por fora e não conseguiam sair. O fogo alastrou rapidamente. 5 mulheres morreram depois de serem trancadas no interior pelo proprietário. Tinham entre 18 e 25 anos. O caso tornou-se notícia e o governo foi pressionado para permitir tais estabelecimentos. Foi então que começou a ganhar forma uma lei que iria mudar tudo. 4 anos depois, em setembro de 2004, o parlamento aprovou a chamada Lei Especial sobre o Comércio Sexual. A nova lei não era uma proibição geral, era um conjunto de artigos muito específicos. Punia tanto os vendedores como os compradores. Dava à polícia o poder de fechar estabelecimentos e prometia apoio financeiro às mulheres que quisessem abandonar aquele mundo. A primeira coisa que mudou foi a linguagem. As trabalhadoras sexuais eram consideradas vítimas, mas ao mesmo tempo criminosas. As autoridades disseram que a sua intenção era ajudar, mas na hora de aplicar a lei, a maioria das que acabaram multadas ou detidas eram mulheres. Houve rusgas policiais maciças em Seul, Busan e Daegu. Alguns distritos que funcionavam há décadas foram encerrados em poucos dias. A polícia chegou com listas, jornalistas com câmaras, e os clientes simplesmente deixaram de vir. As mulheres, por outro lado, não tinham para onde ir. Muitas endividaram-se com os proprietários dos estabelecimentos, pelo que, quando os seus estabelecimentos foram encerrados, ficaram com dívidas e sem condições para as pagar. Algumas tentaram mudar-se para outras cidades. Outras recorreram a negócios mais secretos. Mas todas sabiam que o trabalho já não era o que era antes. Um mês depois da entrada em vigor da lei, cerca de 2.500 trabalhadores do sexo protestaram em Seul. Confrontaram a polícia, seguraram cartazes, cobriram o rosto com lenços e denunciaram a nova lei por não as proteger e deixar sem meios de subsistência. Não temos educação. Não temos redes. Como vamos viver? Disseram várias em entrevistas gravadas pelos media coreanos. Algumas subiram a prédios com latas de gasolina e ameaçaram incendiar-se. O governo não recuou. Disseram que o objetivo era limpar a imagem do país e combater o tráfico sexual. As ONG que apoiaram a lei insistiram que muitas mulheres foram forçadas a prostituir-se e que a nova lei ajudaria a resgatá-las. Mas na prática, as estatísticas não mostraram uma redução clara do número de vítimas de tráfico.
O que diminuiu foi o número de bordéis visíveis. Nos anos seguintes, o número de áreas identificadas como focos de prostituição desceu de 69 para 44, segundo dados da polícia. Muitas das mulheres que antes trabalhavam em montras passaram a oferecer os seus serviços em casas particulares, hotéis ou online. O comércio sexual não desapareceu, apenas mudou de forma. Algumas autoridades reconheceram-no abertamente. Houve até relatórios do governo a indicar que a prostituição continuava a existir, mas era mais difícil de rastrear. Nos bairros onde antes havia atividade diária, permaneceram becos vazios e montras partidas. Noutros, adaptaram-se pela metade. Retiraram as montras e ofereceram horários. Os clientes continuaram a existir, mas o risco de serem apanhados aumentou. O principal medo dos donos dos bordéis não era a moralidade, mas as multas, os encerramentos administrativos e as ordens de demolição. A lei também introduziu fundos para ajudar as mulheres a deixar a prostituição. Foram criados programas para as formar noutras profissões, incluindo cursos de cabeleireiro, workshops de costura e subsídios de reintegração. Mas muito poucos os aceitaram. Os bairros que não queriam que visse, havia zonas em Seul que não apareciam nos mapas turísticos, mas todos sabiam onde ficavam. Os táxis sabiam o caminho sem precisar de instruções, e os sinais não indicavam onde ficavam, bastando olhar para as luzes. Uma das mais famosas chamava-se Cheongyangni 588, uma longa fila de montras iluminadas, onde as mulheres se sentavam em roupa interior em frente a amplas janelas de vidro, lado a lado, à espera que alguém parasse para as observar. Esta zona funcionava como um corredor. Os homens caminhavam lentamente, uns voltavam para trás, outros sinalizavam e entravam sem falar. Os preços eram conhecidos com antecedência e os acordos eram breves. Tudo era organizado, sem papelada nem nomes. O local tinha regras que não estavam escritas, mas eram respeitadas. Durante as décadas de 1980 e 1990, este distrito contava com mais de 1.000 mulheres ativas. Não era o único. No norte de Seul, o Miyari tinha uma estrutura semelhante, mas com menos exposição. A sul, a estação de Yongsan, atraía homens de outras cidades. Noutras partes do país, também havia áreas designadas. Em Daegu, havia Jagalmadang. Em Busan, existia uma faixa de motéis ligados por ruas internas. Cada cidade tinha a sua esquina. Cada esquina tinha o seu estilo. Algumas áreas eram conhecidas por aceitar estrangeiros, outras apenas coreanos. Algumas funcionavam durante o dia, outras abriam ao anoitecer. Mas todas tinham uma coisa em comum. Estavam ali há anos e ninguém lhes tocava. Os proprietários dos estabelecimentos moravam nas proximidades. Muitos eram moradores locais. As casas eram adaptadas. O primeiro andar era para servir, o segundo para dormir e o terceiro para reuniões. Não havia grandes placas ou anúncios na rua. Tudo era visual. Luzes neon indicavam que o local estava aberto. Cortinas fechadas significavam que a mulher estava ocupada. Algumas áreas tinham passadiços cobertos para proteger do frio. Outras instalavam aquecedores nas janelas durante o inverno. As mulheres revezavam-se frequentemente entre vários quartos no mesmo edifício. Os clientes eram habitantes locais, homens de meia idade, trabalhadores de escritório, militares reformados e alguns jovens que iam pela primeira vez por recomendação de um amigo. Ninguém falava muito. As negociações eram rápidas e diretas. Antes de 2004, estas áreas tinham uma espécie de acordo tácito com a polícia. Não eram simpáticos, mas também não eram uma prioridade. Em troca de não perturbar ninguém, os bordéis seguiam regras mínimas, sem drogas, sem menores, sem escândalos. A polícia patrulhava, mas não prendia ninguém. Quando chegavam jornalistas estrangeiros, as autoridades evitavam mostrar estas áreas. Para quem estava de fora, a Coreia do Sul era um país moderno, desenvolvido e tecnológico. As montras não correspondiam a essa imagem.
Assim, quando o governo decidiu implementar a nova lei, estas áreas foram as primeiras a ser atacadas. Fizeram-no rapidamente. Em poucos dias, Cheongnam começou a ficar às escuras. Depois, Myanmar. Depois, Yongsan. As montras estavam vazias, os corredores sem iluminação, os edifícios vedados com tábuas de madeira ou metal. Em Cheongnam, algumas mulheres tentaram resistir. Recusaram-se a abandonar os seus lugares, alegando que não tinham para onde ir. Os proprietários também protestaram, mas as ameaças de demolição eram constantes. Alguns trabalhadores organizaram turnos de guarda, dormindo dentro de casa para evitar que arrombassem e desmontassem tudo. Mas, no final, um a um, os quartos foram fechados. Alguns partiram as próprias janelas para evitar que fossem utilizadas contra outros. Em Myanmar, houve rusgas em massa, com viaturas a bloquear as entradas e câmaras a filmar à distância. Os vizinhos viram mulheres a serem arrastadas para fora com cobertores sobre a cabeça, algemadas ou seguradas pelo braço. Clientes desapareceram. Os proprietários começaram a vender os edifícios abaixo do valor. O mercado entrou em colapso. O que ficou foi diferente em cada lugar. Em Cheongnam, muitas lojas foram convertidas em cafés ou apartamentos, mas ainda existem becos onde se podem ver os restos de montras. Vidros sujos, estruturas metálicas, lâmpadas partidas. Em Myanmar, parte do bairro foi transformada em bares de karaoke e pequenas lojas, mas à noite ainda havia atividades escondidas. Não ao mesmo nível de antes, mas com portões fechados e entradas pelas traseiras. Em Yongsan, a estação foi completamente renovada, com centros comerciais e hotéis. O distrito da Luz Vermelha foi apagado do mapa. Em Daegu, porém, o Jagalmadang continuou a operar durante anos, com menos intensidade, mas com uma certa tolerância local. As mulheres escondiam-se mais. Os clientes vinham de carro em vez de a pé. Tudo ficou mais tranquilo. Massagens, karaoke e salas secretas. Depois de as montras desaparecerem, o negócio não acabou. Apenas se transformou. O que antes era feito à vista de todos, estava agora escondido atrás de portas espelhadas escuras, recepções discretas e placas sem sentido. Os nomes eram enganadores. Centro de relaxamento, casa de banho, café premium, bar VIP. Alguns tinham entradas principais, outros funcionavam em caves ou com entradas escondidas nas traseiras. Quase todos usavam dinheiro e não deixavam registros. Não eram utilizados nomes reais e números de telefone pessoais. Cada lugar tinha o seu estilo, mas todos partilhavam a mesma coisa. Sob a bandeira de um serviço cool, ofereciam sexo a qualquer pessoa que soubesse como pedir. As casas de massagens foram as primeiras a crescer. Eram fáceis de montar. Tudo o que era necessário era uma licença comercial e uma sala com pouca iluminação. Vistas da rua, pareciam empresas normais, com hospedeiras sorridentes e folhetos com pacotes de aromaterapia. Mas, lá dentro, os clientes pediam o prato completo. Uma forma codificada de dizer que queriam algo mais. Os preços variavam de acordo com a região. Nos distritos do norte de Seul, o preço podia chegar aos 100.000 wons. No sul, era o dobro. Muitas vezes incluía um banho, uma massagem corporal e relações sexuais numa cama escondida nas traseiras. Alguns trabalhadores revezavam-se semanalmente. Não eram contratados oficialmente. Viviam em quartos pequenos, dormiam no mesmo prédio e trabalhavam quase todos os dias sem contrato. Outro tipo de serviço eram os salões de quarto, que não eram simples bares, mas sim estabelecimentos de luxo, onde os clientes pagavam para ficar em quartos privados com várias mulheres. Eram utilizados principalmente para jantares de negócios. O chefe convidava um cliente ou parceiro, era levado para o lounge e depois começava a ronda das bebidas. As mulheres não estavam ali apenas para servir bebidas.
Sentavam-se ao lado deles, tocavam-nos, ouviam-nos e, se o cliente solicitasse, podiam acompanhá-los depois ao hotel. Tudo isto era negociado nos bastidores. Não era declarado diretamente. Os gestores falavam com gestos ou frases indiretas. Ninguém registrava nada, ninguém assinava nada. As mulheres tinham frequentemente de pagar uma comissão ao estabelecimento por cada cliente que traziam. Se não ganhassem o suficiente, endividavam-se junto do proprietário. Os bares de karaokê privados, conhecidos como norebang, também se adaptaram. Não eram os bares familiares com músicas coreanas em ecrãs coloridos. Eram salas com luzes fracas, microfones sem som e raparigas que entravam com garrafas. Uns ofereciam companhia, outros ofereciam sexo diretamente. Os clientes podiam escolher por fotografia, idade ou sotaque. Muitos estabelecimentos já não utilizavam catálogos físicos, exibindo perfis em tablets ou em grupos de chat. Se alguém perguntasse por que é que não havia câmaras, a resposta era sempre a mesma: privacidade do cliente. A verdade é que estes locais operavam no limite do que era permitido. Se a polícia entrasse, tudo o que tinham de fazer era dizer que era um bar de karaokê privado, sem serviço adicional. Mas todos sabiam que não. Outro tipo em rápido crescimento eram os Ryugai-tel, que se traduz como locais para relaxar. Eram apartamentos em prédios comuns, alugados à hora, onde os clientes chegavam por marcação. Contactavam-se por aplicações, chats ou páginas encriptadas. A maioria não tinha sinalização. A fachada era a de casas comuns. Um guarda à entrada só podia libertar o acesso mediante senha. Não havia intermediários visíveis. A relação era direta entre cliente e mulher. Alguns ofereciam café, massagens e conversas. Mas o serviço completo era combinado desde o início. Estes apartamentos não comportavam mais do que uma ou duas mulheres de cada vez. Trocavam de endereço periodicamente para evitar serem rastreadas. Era menos visível, mas mais inseguro. Se algo acontecesse, ninguém chamava a polícia. Surgiram também salas do beijo, locais onde os clientes não tinham sexo a sério, mas ofereciam um contato íntimo. Beijos na boca, carícias e, por vezes, masturbação eram oferecidos. Era vendido como uma experiência romântica para homens solteiros. As mulheres que ali trabalhavam tinham longas jornadas e restrições físicas. Não podiam aceitar qualquer pessoa. Havia regras de higiene, aparência e idade. Eram cobradas por minuto. Em muitos casos, as trabalhadoras pagavam para lá estar, uma espécie de renda por turno. Se não conseguissem clientes, tinham na mesma de pagar pelo espaço. Alguns mal conseguiam cobrir as despesas diárias, mas preferiam isso a arriscar-se em bordéis clandestinos ou nas ruas. Baco. Quando a velhice é vendida num parque no centro de Seul, existe um parque onde os bancos estão sempre ocupados. Chama-se Jongmyo, e à primeira vista, parece apenas um local onde os homens mais velhos se reúnem para jogar as cartas ou ler o jornal. Mas, se ficar um pouco, começa a reparar em pormenores que não batem certo. Algumas mulheres andam em círculos, param junto dos idosos e oferecem-lhes uma bebida numa pequena garrafa castanha. Esta bebida chama-se Bacchus D. É um energético barato, mas não se vende por energia. Esse é o primeiro passo. Se o homem aceitar, a conversa começa. Não há afirmações diretas ou perguntas explícitas. Tudo é compreendido sem dizer nada. Passado um bocado, caminham juntos até um motel próximo. Esta é a rotina de muitas mulheres mais velhas que, sem reforma suficiente ou família para as sustentar, oferecem sexo por dinheiro naquele parque. A maioria tem mais de 60 anos. Algumas têm mais de 70. Não o fazem por prazer ou por hábito. Fazem-no porque não têm outra escolha. Muitas casaram, algumas criaram filhos que já não estão entre nós. Outras viveram sozinhas para sempre. Quando perderam os seus empregos, os seus parceiros, as suas poupanças,
descobriram que não havia apoio real. As pensões públicas não eram suficientes sequer para cobrir a renda. Algumas tentaram vender coisas na rua. Outras limparam casas. Mas quando os seus corpos não aguentaram mais o esforço, procuraram algo que lhes desse dinheiro rápido. E em Jongmyo encontraram uma saída. Não era agradável, não era seguro, mas funcionou. Chamavam-lhes damas de Baco porque beber era a sua desculpa para se aproximarem. Cada serviço pode custar entre 20 mil e 30 mil wons. Por vezes menos, se o cliente for conhecido. São mantidas em motéis por hora, a uma curta distância do parque. Em dias frios, o ritmo abranda. Na primavera, aumenta. Algumas mulheres veem 2 ou 3 homens por dia. Outras, apenas um. A maioria são viúvas, reformados, homens que também vivem com o mínimo necessário. Elas não estão apenas à procura de sexo. Por vezes, só querem conversar, sentir um corpo perto delas, não jantar sozinhas. Algumas mulheres aceitam sem ter relações sexuais. Outras cobram o mesmo por tudo. O que não muda é o silêncio. Ninguém o menciona em voz alta. Os vizinhos sabem. Os gerentes do motel também. Mas todos deixam passar. Enquanto não houver escândalo, tudo se mantém na mesma. A dinâmica é desorganizada. Não há chefes, grupos, intermediários. Cada mulher trabalha por conta própria. Algumas conhecem-se, mas nem sempre se dão bem. Há concorrência. Se uma baixa o preço, as outras protestam. Se alguém causa problemas, elas tentam afastá-la. Não há códigos escritos, mas há regras. Barulho ou reclamações não são permitidos. Se um cliente se torna violento, a única defesa é avisar outro cliente próximo ou correr. Algumas transportam gás-pimenta. Outras simplesmente mantêm-se afastadas. Não existem números de emergência nem redes de segurança. Se alguém desaparece, ninguém pergunta. Se alguém morre, apenas aparece uma breve nota no jornal. As autoridades estão cientes da situação. De vez em quando, realizam rusgas ou despejos. Retiram as mulheres do parque, fazem perguntas e recolhem as suas informações. Mas nunca as processam, nem oferecem qualquer ajuda real. Dizem que devem ir embora, que não podem estar ali, que é uma zona pública. Vão embora, mas voltam no dia seguinte. Porque não há outra fonte de rendimento. O auxílio estatal é mínimo. Algumas recebem menos de 200 mil wons por mês. E as rendas, só naquela zona, já são mais do dobro disso. Não possuem imóveis, nem poupanças. Tudo o que têm é tempo e necessidade. E naquele parque, conseguem pelo menos passar o dia. Os motéis em redor adaptaram-se. Há quartos pequenos, tarifas horárias, regras de descrição. Os funcionários já se conhecem. Eles não perguntam. Recebem o pagamento, entregam a chave e, quando o tempo acaba, limpam sem comentários. Algumas mulheres deixam gorjetas. Outras pedem crédito. Também há vendedores ambulantes por perto a vender roupa interior, cremes, lenços, artigos básicos que usam no trabalho. Não fazem publicidade, mas fica claro quem está a comprar o quê. Os vendedores não fazem perguntas. Enquanto houver trânsito, os negócios continuam. Nos mídia coreanos, o assunto apareceu ocasionalmente, mas sem qualquer escândalo. Algumas reportagens falavam da triste realidade das senhoras de Baco, outras tratavam-nas como um problema de saúde pública. Mas ninguém propôs soluções concretas. Apenas estatísticas. Dizia-se que havia mais de 400 mulheres ativas em Jongmyo, que algumas tinham doenças sem tratamento, que os motéis não cumpriam os padrões de saúde. Mas depois da reportagem, nada aconteceu. As câmaras desapareceram, as reportagens foram arquivadas e as mulheres continuaram no mesmo local, com a mesma rotina. Chinês, filipino, russo, estrangeiros do prazer. Quando começaram a fechar os bordéis visíveis e a policiar as zonas de prostituição, nem todas as mulheres desapareceram. O que mudou foi a nacionalidade de muitas delas.
Nos anúncios que circulavam nas salas de chat e nas listas de mulheres que trabalhavam em casas de massagens, apareciam cada vez mais nomes noutras línguas. Em poucos anos, muitas mulheres coreanas deixaram esse mundo ou passaram a trabalhar em empregos mais secretos, mas as que vieram de fora preencheram-no. Algumas chegaram sabendo no que se estavam a meter. Outras pensaram que vinham trabalhar como bailarinas ou empregadas de mesa, mas todas acabaram no mesmo círculo. Quartos pequenos, turnos longos, dinheiro e nenhum direito. Nas zonas próximas das bases militares, a mudança foi notada pela primeira vez. Durante décadas, estas áreas operavam com mulheres coreanas que serviam soldados americanos. Havia discotecas, bares e alojamentos onde tudo era controlado. Mas, com o passar do tempo, as mulheres coreanas deixaram de aceitar este tipo de trabalho. Então, começaram a trazer estrangeiros. Primeiro, chegaram russos e ucranianos. Ofereceram-lhes contratos como artistas, registaram-nos com vistos de entretenimento e, uma vez chegados, foram instalados em locais onde não havia palcos nem microfones. Apenas mesas, garrafas e clientes. Se não aceitassem, tiravam-lhes os passaportes. Se reclamassem, ameaçavam denunciá-los por trabalho ilegal. Deixaram-nos sem saída. Mais tarde, chegaram os filipinos, também com documentos que não correspondiam ao tipo de trabalho que iriam fazer. Uns pensavam que cantariam em discotecas, outros que seriam empregadas de mesa em hotéis. Mas, assim que desembarcaram, foram colocados em carros sem identificação e levados para casas onde ficaram trancados até aceitarem as condições. Pegaram nos seus telemóveis, explicaram-lhes como funcionava, atribuíram-lhes horários e clientes. Disseram-lhes que tinham de devolver o dinheiro do bilhete, do alojamento e da alimentação, que até pagarem tudo isto, não podiam sair. E como não falavam coreano, não conheciam ninguém e não sabiam como pedir ajuda, a maioria manteve-se em silêncio. Algumas passaram anos sem ver nada para além da mesma rua, da mesma cama, do mesmo rosto de quem as controlava. Depois de 2010, o perfil voltou a mudar. As russas tornaram-se mais difíceis de reter. As filipinas já não aceitavam qualquer oferta. Então, começaram a chegar as chinesas. Muitas vinham de províncias rurais, com dívidas familiares ou pressionadas por agências que lhes prometiam empregos bem remunerados. Recebiam vistos de turista ou documentos falsos. Uma vez na Coreia, eram acomodadas em apartamentos usados como casas de massagens. Não havia placas de rua nem nomes comerciais. As clientes contactavam-se por fóruns privados. Cada mulher era localizada por código. Recebiam instruções por mensagem de texto. Recebiam a morada, o horário do serviço, o preço. Os pagamentos eram em dinheiro. Ninguém assinava nada. As mulheres viviam onde trabalhavam. Dormiam em camas estreitas junto à sala de tratamento. Se quisessem sair, tinham de avisar a agência. Se alguém fugisse, outra pessoa ocupava o lugar. Estes centros multiplicavam-se em muitos edifícios em bairros residenciais. Vistos de fora, pareciam apartamentos comuns. Por vezes tinham campainhas sem nome. Outras vezes, apenas uma câmara apontada para o corredor. Se alguém perguntasse, os vizinhos diziam que não sabiam de nada. Mas alguns edifícios tinham várias unidades a funcionar ao mesmo tempo. Nos relatórios policiais, apareciam como casas de massagens ilegais. Por vezes, faziam rusgas, detinham 2 ou 3 mulheres, recolhiam as suas informações pessoais e deportavam-nas. Mas, no mês seguinte, havia novos inquilinos. As agências na China continuaram a enviar mulheres. Mudaram os seus nomes, cidades e passaportes. O negócio continuou. Abuso, cirurgias e vidas no limite. Quem trabalha neste setor não tem contrato, nem seguro, nem patrões para o defender. Só tem clientes, regras que aprendeu com dificuldade e horários que ignoram os feriados e os turnos de descanso. Muitos começam às 17 horas e terminam às 4 horas. Alguns trabalham todos os dias da semana. Se adoecem, perdem o salário.
Se faltam ao trabalho, perdem o emprego. Ninguém lhes dá folga ou dias de folga. Quem trabalha em casas de massagens vive em quartos sem janelas. Quem trabalha em bares dorme nos quartos dos fundos. Quem é contratado nem sabe quem o vai receber. Não pode exigir nada. Só pode aceitar ou ir embora. E se vai embora, tem outra pessoa à espera. O abuso não vem só dos clientes. Vem também de quem gere os estabelecimentos, de quem dita as regras, de quem decide quanto vale o seu tempo. Se alguém ganhar menos do que o esperado, é punido com menos turnos. Se alguém se queixa, é retirado da lista. Se alguém impõe limites, é substituído. Alguns salões têm cotas mínimas. Devem atender um certo número de clientes por noite. Se não atingirem estes limites, devem compensar. Não em palavras, mas em dinheiro. Pagam pelo uso do salão, pelas roupas, pelos cosméticos. Tudo isto é deduzido da renda. Alguns terminam o mês sem saldo. Trabalharam todos os dias e não ganharam nada. Com os clientes, também não há qualquer garantia. Uns pagam, outros vão embora sem deixar nada. Uns são amigáveis, outros insultam, gritam e batem. Uns gravam sem autorização. Outros ameaçam publicar os vídeos se não concordarem com um novo encontro. Muitos não denunciam porque sabem que a polícia não vai ouvir. Alguns já tentaram antes e acabaram com um relatório policial. Se alguém chega à esquadra com hematomas e diz que foi durante um atendimento, a primeira coisa que faz é perguntar por que estava ali. Não há proteção. Não há suporte legal. Há medo. E o medo obriga-os a permanecer em silêncio. A pressão estética é outra forma de violência. Nos estabelecimentos mais exigentes, não basta ser jovem ou saber como tratar as clientes. Exigem um certo tipo de rosto, um certo tipo de corpo. Alguns precisam de fazer cirurgia para se manterem no mercado. Outros fazem-no para melhorar a sua reputação. Os mais novos investem na rinoplastia, na cirurgia das pálpebras e na cirurgia do queixo. Alguns fazem aumento mamário. Não o fazem por vaidade. Fazem-no porque sabem que isso pode aumentar os seus preços. Os estabelecimentos preferem aqueles que cumprem os padrões apresentados nos catálogos. Se alguém não os atende, rebaixam. Não dizem isso em voz alta, mas fazem. Existem consultórios de estética que oferecem pacotes especiais para as mulheres do setor. Não anunciam dessa forma, mas sabem disso. Tem preços mais baixos, planos de pagamento e atendimento rápido. Não é solicitado o historial clínico, nem é questionada a profissão. Alguns fazem mais do que uma cirurgia por ano. Trabalham em silêncio, recuperam na solidão e regressam ao trabalho sem avisar ninguém. Outros apresentam-no como uma conquista. Em alguns círculos, fala-se sobre quem teve a melhor transformação, quem passou de 100 mil para 300 mil por consulta. Não é competição direta, mas há uma comparação constante. O corpo torna-se uma ferramenta, o rosto, um investimento. Os problemas de saúde não são apenas estéticos. Há infecções, dores crônicas, fadiga constante. Alguns têm doenças transmissíveis que não são tratadas porque não têm acesso médico. Outros automedicam-se. Alguns até desmaiam a meio do dia. Não há pausas. Se um cai, chamam outro. Os que trabalham à comissão precisam de viajar o dia todo. Alguns fazem até 8 consultas. Nem sempre têm tempo para comer. Levam comida na mala. Por vezes, só bebem água com açúcar para sobreviver. O corpo deteriora-se. Os anos passam depressa. E quando já não se enquadram no perfil, ninguém os chama. Quem tenta sair nem sempre consegue. Alguns devem dinheiro a quem os apresentou ao circuito. Outros têm filhos para sustentar, dívidas familiares, contas em atraso. Se desistem, perdem tudo. Não têm experiência noutros empregos, nem formação, nem rede de apoio. Alguns começaram aos 19 e ainda têm 35. Quando procuram outras opções, pedem-lhes um certificado de registro criminal. Se tiverem, não são aceites. Se não tiverem, são ainda questionados sobre a vaga. Não sabem o que responder. Alguns tentam mentir, outros nem sequer tentam.
Aqueles que fazem tatuagens para evitar serem vendidos. Há mulheres que não fazem tatuagens por motivos estéticos ou de moda. Fazem tatuagens para assustar as pessoas, para que, quando as virem, aqueles que as querem atrair para uma rede de tráfico pensem que não vale a pena. Na Coreia do Sul, algumas raparigas, sobretudo migrantes, chegam mesmo a fazer tatuagens no pescoço, na cara, nos braços ou até nos dedos com letras visíveis, desenhos grandes ou frases noutras línguas, apenas para evitar serem escolhidas. É um código de defesa, uma forma de se auto-identificarem para proteção. Porque muitas sabem que, se tiverem tatuagens muito visíveis, estas se tornam um problema para quem as quiser vender. Isto não as salva completamente, mas diminui o seu valor de mercado, e isso dá-lhes algum controlo. Nem que seja só um pouco. Os que vêm das Filipinas, Mongólia, China ou Vietnã e não têm documentos são o alvo perfeito para as máfias. Prometem-lhes trabalho em salões de beleza, restaurantes ou casas particulares e, quando chegam, os passaportes são confiscados. Algumas conseguem escapar. Outras destacam-se. Assim que sabem que vão ser levadas para uma zona de trabalho noturno, fazem tatuagens. Não uma borboleta ou um símbolo delicado, mas algo grande, visível e perturbador. Algumas tatuam palavras como "cai fora", "não sou tua", ou nomes inventados que ninguém entenderia. Outras tatuam-se com frases religiosas, cruzes ou marcas difíceis de esconder. Não se importam se dói. O que querem é não ser tocadas, não ser escolhidas, não ser vendidas ao primeiro cliente que as peça. Há mulheres coreanas que fazem o mesmo. Não porque vão ser vendidas, mas porque sabem que, se tiverem tatuagens visíveis, certos clientes já não as querem. E é isso, em alguns casos, exatamente o que procuram. Mulheres que passaram anos em salões controlados por donos agressivos, que as obrigam a receber clientes que não suportam, que as chantageiam com dinheiro ou ameaças e que já não sabem dizer não. Algumas não conseguem sair sem pagar uma dívida inventada. Então, fazem tatuagens. No rosto, perto dos olhos ou no pescoço. Para que possam ser retiradas do catálogo. Para que lhes digam que já não são úteis. E assim vão embora sem terem de lutar, sem ter de fugir. Nem todas as tatuagens são por opção própria. Algumas mulheres são marcadas pelos seus proxenetas, como se fossem mercadorias. Por vezes com iniciais, por vezes com números, por vezes com apelidos codificados. Há casos documentados de raparigas que têm o nome do clube ou do dono tatuado no baixo ventre ou nas costas. Outras têm códigos tatuados para acompanhar de onde vêm, quanto devem ou quanto ganharam. Estas tatuagens são feitas à pressa, com má tinta e sem higiene. Muitas acabam infectadas. Algumas raparigas chegam aos hospitais com infecções graves causadas por tatuagens feitas com agulhas enferrujadas. Ninguém as denuncia. Ninguém pergunta. São tratadas e mandadas de volta. Aqueles que lutam para serem ouvidos. Quando a lei que proibia oficialmente o comércio sexual foi aprovada em 2004, ninguém lhes perguntou o que pensavam. A lei foi aprovada de cima, com argumentos morais, discursos sobre a dignidade e promessas de proteção. Mas eles, os que viviam disso, os que sabiam todas as regras de cor, não estavam à mesa. Não houve voto para eles. Não tinham voz própria. Apenas a ordem de que, a partir daquele dia, o seu trabalho já não seria válido. O que fizeram então foi ir para a rua. Não com faixas coloridas ou discursos preparados. Saíram com a cara tapada, com roupas comuns, com gasolina em garrafas de plástico. Uns subiram telhados, outros bloquearam entradas. Eles não queriam aplausos. Queriam ser vistos antes de serem apagados. Estes protestos não foram amplamente noticiados. As imagens existiam, mas foram cortadas. Diziam que eram tumultos de donos de bordéis, como se não tivessem voz.
Mas aqueles que lá estavam não eram donos de negócios. Eram mulheres que sabiam que, fechando os seus negócios, não teriam outra fonte de rendimento. Algumas trabalhavam lá há 20 anos. Outras estavam apenas a começar. Todas entendiam que depois desta lei, teriam de se mudar para locais mais perigosos. Eram claras. Não pediam aplausos, pediam para poder trabalhar sem medo. Mas ninguém as ouvia. Os anos passaram e muitas adaptaram-se. Mudaram de área, de abordagem, de sistema. Mas algumas não se calaram. Em 2004, criaram o seu próprio grupo. Chamaram-lhe Huntel. Não era um sindicato legal, mas funcionava como se fosse. Organizavam reuniões, alertavam para rusgas policiais, davam conselhos de segurança. Reuniam-se em cafés, parques, em quartos emprestados. Não mantinham listas de nomes reais. Tudo era informal. Mas era claro quem pertencia e quem não pertencia. A notícia espalhava-se entre bairros, entre fóruns, entre colegas. Se havia uma marcha, era anunciada por mensagem de texto. Se uma mulher era presa, eram feitas recolhas para pagar a multa. Mais tarde, surgiram outros grupos. Um chamava-se Giant Girls. Outro operava apenas online. Não tinham sede, logótipo ou apoio político. Mas tinham histórias. Mulheres que escreviam sobre as suas experiências, que explicavam como funcionava um lugar, que denunciavam abusos que mais ninguém denunciava. Não falavam como ativistas. Falavam como trabalhadoras que sabiam que, se não se manifestassem, ninguém o faria. Alguns fóruns atingiam milhares de visualizações por semana. Mas, de vez em quando, eram fechados. Diziam que promoviam crimes. Depois, abriam outro e outro. Mudavam de nome, de canal e de formato. Mas não desapareceram. Em 2015, quando o Tribunal Constitucional começou a analisar a validade da lei, voltaram a organizar-se. Mais de 900 mulheres assinaram uma petição a pedir o reconhecimento de que o trabalho sexual entre adultos não deve ser punido. Apareceram em frente ao edifício do tribunal. Algumas usavam óculos escuros. Outras usavam lenços a tapar o rosto. Elas não gritavam. Apenas seguravam cartazes com os dizeres: "Somos trabalhadoras, não criminosas". A maioria dos meios de comunicação social mal mencionou a manifestação. Em vez disso, deram espaço a organizações que apoiavam a manutenção da lei. Disseram que, se fosse legalizada, o tráfico aumentaria, que muitas mulheres eram exploradas sem saber. As mulheres responderam que ninguém defendeu melhor aquelas que foram forçadas a ser forçadas do que aquelas que já lá estiveram. Não têm recursos, não recebem donativos massivos, não têm apoio político, mas têm provas. Se uma mulher é detida em condições injustas, elas divulgam. Se há uma decisão judicial que as afeta, explicam-na. Se um meio de comunicação diz algo falso, negam. Não esperam que as defendam. Elas defendem-se. Com textos, com fotos, com vídeos que não duram mais de 30 segundos, mas dizem mais do que qualquer declaração oficial. Há quem se ache pouco, que já não tem poder. Mas a verdade é que conseguiram o que mais ninguém conseguiu: dar voz a um segmento da sociedade que nem sequer se atrevem a nomear. Não pedem para ser compreendidas. Pedem para ser ouvidos, para serem olhados sem julgamento, para poderem falar sem interrupção. E embora ainda não tenham recebido o que merecem, embora ainda sejam ignorados, o simples fato de ainda estarem ali, de pé, a dizer o que ninguém quer ouvir, já é uma forma de vitória.